Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, dia do início da agenda de indicadores aqui no Brasil, porque tirando focos no começo da semana, que já é um dado aí mais semanal, né, a gente tem agora o início das divulgações de indicadores econômicos com um pouco mais de frequência, apesar dessa semana já ser a primeira aí de semana cheia aqui de negociação dos mercados. Mas vamos aí passar pelos principais, então, pelas principais divulgações, vamos falar de GPDI, vamos falar do Pix, que está causando um rebuliço nas redes sociais. O que vai acontecer? A Receita quer tributar o Pix, calma que a gente vai explicar tudo isso tintim por tintim para vocês. E vamos falar também da arrecadação federal. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Saiu finalmente os primeiros dados econômicos desse ano. Então, a gente tem agora aí a produção industrial com queda. Vamos explicar o que está acontecendo, questões de sazonalidade, juros e crédito batendo a porta também. Vamos falar do Pix. E já adianto, o que vai mudar para você? Nada. Mas aí a gente vai desmentir essas fake news aí que estão rolando, então é importante, divulgação pública aqui, né, serviço de utilidade pública para vocês. Vamos falar da arrecadação federal que subiu aí, bateu o recorde, por que será? A gente vai explicar, né? Então tem bastante coisa para a gente tratar nesse dia de hoje, então já vamos passar para a nossa agenda, Débora. O que nosso telespectador aí pode esperar nesse dia de hoje? Bom, hoje de manhãzinha já tivemos algumas divulgações na Alemanha, divulgações essas que também trouxeram um pouco de frustração para o mercado. Então, o mercado europeu abriu hoje um pouquinho, borocochô justamente porque as encomendas e a indústria e as vendas no varejo, que saíram às 4 horas da manhã, acabaram frustrando essas expectativas. Por lá, mas aí na zona do euro, também às 7 horas, saiu o índice de sentimento econômico de dezembro e o PPI, o índice de preços ao produtor de novembro. E também tem índice de confiança do consumidor dezembro, aqui medição final. Então a zona do euro ela teve a parte aí da agenda praticamente toda tomada para si. A partir das 8 horas a gente começa a ter as divulgações aqui no Brasil. O que saiu? O IPCS de janeiro da primeira quadricemana, então aqui um dado com menor relevância da FGV às 8 horas da manhã, até porque ele é semanal e acaba tendo aí talvez um pouco menos de peso, mas o que deve ter aí um peso maior ou que deve tomar maior proporção hoje no dia, a produção industrial de novembro, para a qual já era esperada uma queda, mas a gente vai explicar um pouquinho disso para vocês daqui a pouco. Hoje tem ADP, relatório aí de vagas no setor privado, ou de empregos do setor privado. Se eu fosse fazer aqui uma comparação muito grosseira, seria o nosso CAGED, mas não é a mesma metodologia nem nada, mas é que mede ali a criação de empregos no setor privado. A gente tem o JOLTS, que é de vagas num geral, a gente tem o ADP nos Estados Unidos e no final da semana a gente tem Payroll, que é aquele relatório mais completo e oficial de mercado de trabalho. Esses dados eles vão sendo monitorados, né, conforme eles são sendo divulgados, justamente para ter uma ideia de como vai vir esse Payroll. Na verdade, todo mundo quer saber como é que vai vir o relatório final de empregos dos Estados Unidos, porque ele é uma métrica muito usada para nortear a política monetária e de juros por lá. Então, o relatório ADP também deve ficar hoje na centralidade. Mas vamos seguir porque tem mais coisa por aí na agenda. Hoje, o dirigente do Fed, o Christopher Waller, participa de evento em Paris, às 10h30, na verdade ele está participando agora. Estoques de petróleo, gasolina e destilados vão ser conhecidos até a primeira semana de janeiro e a taxa de utilização das refinarias também. Aqui no Brasil, voltando, a gente tem fluxo cambial semanal, esse dado já conhecido nosso aqui na agenda semanal. Às 4 horas tem a ata da última reunião de política monetária do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, e crédito ao consumidor mais no final do dia. No fim do dia, a gente tem inflação na China, esse dado também pode ganhar um pouco mais de peso, CPI, índice de preços ao consumidor, e PPI, índice de preços ao produtor na China, mas isso só às 10 horas da noite. Então vai rebater aqui se tiver alguma mudança só no dia seguinte. E ainda tem durante o dia emplacamentos de veículos em dezembro do ano passado. Então essa é a agenda de hoje, um pouco mais completa, como vocês veem a agenda está ganhando um pouco mais de corpo, mas vamos vir aqui para o Brasil logo para comentar essa produção industrial que está na nossa agenda. Exatamente, então acho que é o destaque do dia, né? Você tem a segunda queda mensal da produção industrial, a gente veio de um mês de vamos lá, novembro, setembro, agosto, muito forte da produção industrial, né?
setembro, perdão, né? Mas agora a gente tem a queda em novembro aí de 0,6%. No mês de outubro já teve a queda de 0,2% também. Mas mesmo assim a gente continua bem se comparado ao ano passado. Então a gente ainda tem uma alta de 3,2%. Tanto que, se a gente for comparar mensalmente, quase que todas as grandes categorias caíram. Mas se comparar ao mesmo período do ano anterior, todas as categorias se elevaram, quase todas as categorias se elevaram. Então, a gente está aqui com um mês que, na sazonalidade, novembro costuma ser um mês um pouco mais fraco, até porque os estoques de fim de ano para a produção aí de Black Friday, produção de festas de fim de ano, Natal, Ano Novo, já foram feitas, né? Então você tem só que meio que uma manutenção de estoques aí sendo realizada pela indústria nesse momento. Vamos começar pegando os destaques, né? Ou a variação. Vamos começar falando da variação, né? Uma variação de 0,6% aqui em novembro se comparado a outubro, ou seja, uma queda na produção industrial. Mas se a gente for comparar com o mesmo período do ano anterior, olha como que ela está forte. A gente está 1,7% melhor do que estava no ano passado. Isso num cenário com juros mais elevados, bem mais elevados, o que está encarecendo o crédito, mas ao mesmo tempo a percepção de demanda é maior, porque o desemprego está menor, a renda está menor, anúncio de salário mínimo em ganho real, o que faz com que aí exista percepção de demanda futura maior também, isso aí elevando aí a produção, mesmo assim, em comparação ao ano passado, ou seja, mesmo com a sazonalidade, que novembro é o mês mais fraco para a indústria, a gente tem uma situação melhor esse ano. No acumulado no ano, a gente está em 3,2%. A gente deve chegar, segundo as projeções do Ministério da Fazenda, por volta de 3,2% até 3,5%. Então, estamos caminhando para chegar no resultado previsto. E em 12 meses, a gente tem uma alta de 3%. Agora a gente pode passar para os destaques para ver o que está acontecendo aí, o que aconteceu esse mês. Ó. A gente teve uma queda bem considerável em quase todos os itens, só as máquinas e equipamentos, ou seja, ainda teve um pouco de produção de bens de capital, mesmo no geral os bens de capital caindo, se a gente vai ver nas grandes categorias, né, mas mesmo com bens de capitais caindo, mas ainda teve uma boa produção de máquinas e equipamentos, só que a gente vê principalmente indústrias de grande valor agregado caindo, ó, derivados de petróleo, 3,5%, veículos automotores e reboques e carrocerias, 11,5%, lembrando que o setor de automóveis é um dos que está mais forte esse ano. Outro setor aí, ó, celulose, também uma queda de 3,9%, máquinas, equipamentos e materiais eletrônicos, ou seja, basicamente a linha branca, uma queda de 3,8%. A gente vê esses produtos com grande valor agregado tendo uma queda e puxando bastante o índice, mas não está refém a isso. A gente pega aqui, por exemplo, alimentícios, uma queda de 1,2%, farmacêuticos 5,4%, artigos vestiários e acessórios 8,5%. Então, uma queda que foi meio que total da indústria nesse mês. Isso aí porque, além da questão da sazonalidade, a gente começa a ver um problema que está a bater na porta da indústria e deve piorar. E talvez a gente consiga, talvez aí o Banco Central consiga, né, o seu objetivo com essa taxa de juros pornográfica que a gente vive aqui, que é desacelerar a atividade econômica, encarecendo o crédito, fica mais difícil para a indústria produzir. Tanto que a gente vê aqui na próxima página, quando a gente pega aqui por grandes categorias agora, ó, você vê que a indústria de bens de capital era o destaque, essa e a de bens de consumo durável, são os destaques do ano. Elas estão crescendo, vão ter crescimento acima de 10% no acumulado do ano, se comparado ao mesmo período do anterior, é muito maior, só que a gente já vê uma queda de 1,7%. Essa indústria, se a gente fosse uma questão só de sazonalidade também, essa indústria não era para estar tão em queda assim. Por que ela está em queda de bens de capital? Porque encareceu o crédito, porque a taxa de juros maior, reduz aumenta a necessidade de demanda futura para você conseguir ser vantajoso em investimento. Então, se a gente pega que alguns meses atrás você precisaria de uma taxa de lucro que fosse superior a 9,5% para ser vantajoso, hoje você tem uma taxa de lucro que precisa ser maior do que 12,25%. Ou seja, aumentou muito a necessidade de lucro para ser vantajoso investir. Então, você tem uma queda aí na procura por bens de capital, o que faz com que também a produção de bens de capital caia bastante. Os duráveis, que é a linha branca, automóveis, também depende de crédito, porque ninguém compra uma geladeira à vista, a não ser que você seja muito rico.
Você não compra uma geladeira à vista normalmente, um carro à vista, você geralmente parcela, o custo do crédito ficou maior. Isso aí reflete, seja no cartão de crédito, que você vai ter que poder parcelar menos vezes, porque vai ter opção de menos parcelas sendo oferecidas para você, seja no crediário, que vai ficar maior o custo da taxa de juros para você financiar aquele bem. Então, você tem uma queda também na produção desses duráveis. Os semiduráveis e não duráveis, você teve uma queda também de 2,8% e os bens intermediários de 0,7%. Então, o que a gente vê? Por que a indústria patinou nesse mês de novembro? Sazonalidade, tanto que a gente está melhor, mas a gente vê que pelo menos a gente está melhor esse ano do que estava no mesmo período do ano passado, mas também a gente começa a sentir aí o sufoco que a Selic nesse nível tá gerando para a indústria, porque aumenta a necessidade de lucro para ser vantajoso o nível de investimento, além do fato de aumentar o custo de crédito para aqueles que mesmo assim querem investir. Então, colocam mais barreiras para gerar o investimento, né? Então, como eu sempre falo, a taxa de juros é um péssimo acelerador, não é baixando somente a taxa de juros que você vai conseguir retomar a economia, né? Mas ela é um ótimo freio. Então, o que a gente está vendo aí é a taxa de juros servindo como freio para atrapalhar a economia como um todo, Débora. Haja expectativa positiva para ter essa comparação com um custo, né, de crédito, ou um custo até de oportunidades, se a gente for pensar aí, da nossa Selic, né? E ela vai subir ainda mais, como já tem até o direcionamento, então haja realmente expectativa positiva. Mas vamos falar de um outro assunto aqui, porque é um assunto que tem reverberado muito nas redes sociais. Eu vi um monte de fake news, né? 2025 fake news nova, ano novo fake news nova, e eu tô vendo um monte de fake news em relação a isso, que é em relação ao monitoramento dos dados de cartão de crédito e do Pix pela Receita Federal. O que mudou de 2024 para cá? A Receita Federal, o leão vai morder o seu Pix, você vai ser tributado? Nada disso, tá? Então, vamos explicar direitinho, porque eu vi uma série de absurdos. Eu cheguei a ver, para vocês terem uma ideia, uma pessoa numa rede social falando, nem sei quem era a pessoa que estava fazendo o vídeo, apareceu para mim aleatoriamente, falando que se você pegasse um crédito, então, sei lá, faltou dinheiro no mês, aí você ia pegar um crédito para consertar seu carro, aí acho que o vídeo falava, você vai pegar R$6.000 de crédito, esses R$6.000 iam entrar como renda, e somar seus rendimentos e a Receita ia tributar. Então, assim, isso não faz o menor sentido, nem financeiro, não faz o menor sentido tributário também. Mas as pessoas estão falando isso, que qualquer entrada na sua conta vai somar com seus rendimentos e vai fazer você ser tributado. E as pessoas já estão falando, olha lá, quer dar a isenção para 5 mil para tirar de outro. Isso não cria novos tributos, não está sendo nada tributado, você não vai ter esse acréscimo à sua renda. O que mudou então de 2024 para cá que está todo mundo fazendo esse alvoroço? Vamos lá. Até 2024, eram obrigatórias as divulgações ou o fornecimento das informações pelos grandes bancos. Quem são os grandes bancos? Os bancões que a gente já conhece. Então, instituições bancárias sempre informaram a Receita das movimentações de conta corrente. Seja TED, seja DOC, ainda existe TED DOC? Existe, né? Mas eles estão um deles foi quase extinto, que eu me lembro. Mas eles são muito pouco utilizados hoje em dia por conta do Pix e suas facilidades. Então, qualquer movimentação que você faça na sua conta, ela já é informada para a Receita Federal e para o Banco Central também. Se tiver uma movimentação atípica na conta, o Banco Central também tem que ser informado. Isso é prevenção de lavagem de dinheiro. Se você tem uma conta que começa a ter movimentações muito atípicas, ela é bloqueada pelo próprio sistema do banco, porque ele já vai passar esses dados para o Banco Central. E para a Receita Federal, idem, ele também já tem esse monitoramento, porque a Receita quer saber se na sua conta está acontecendo uma movimentação muito fora da normalidade. Então você declara que ganha R$5.000 por mês, mas você movimenta R$200.000 por mês. Isso é estranho, tanto para a Receita, quanto também aí para qualquer órgão que, se tiver uma coisa muito atípica, vê se tem lavagem de dinheiro na conta. Então, esses dados, eles já são monitorados. O que mudou então que está todo mundo fazendo esse rebuliço? Hoje em dia, a gente tem outras empresas que fazem parte dos meios de pagamento, as instituições de pagamento, que não eram monitoradas, porque elas são novas. Então, elas tiveram que ser incluídas nessa instrução. Então, quem são elas? Aquelas famosas PEI, que a gente tem ali, né, alguma coisa pago, não sei quem pay, todas essas, né, eu vou até dar alguns exemplos aqui para ficar mais fácil, não estou fazendo propaganda, tá? 99Pay, Mercado Pago, quem mais que tem? PicPay, tem um monte hoje que você consegue com uma facilidade muito grande ter ali uma chave Pix para movimentar aquela conta.
Então, essas instituições também vão ser obrigatoriamente, vão ser obrigadas a passar esses dados para a Receita Federal. Antes era só os bancões mesmo. Agora, essas instituições de pagamento também vão ter que passar os dados. Quem mais? As operadoras de cartão de crédito. Então, tem ali as operadoras que também têm uma facilidade maior de você conseguir um cartão de crédito. Essas também vão ter que passar essas informações para a Receita agora. Elas não eram obrigadas e vão passar a ser. Isso muda alguma coisa na sua vida? Não, porque só se você não tivesse conta em algum bancão, porque senão já era informado. E o Pix também, por ser uma coisa nova, também entra nessa lista. E as pessoas já estão pegando tudo isso e distorcendo, falando que se você pegar crédito vai entrar como renda, falando que se entrar Pix na sua conta de um churrasco que você dividiu, vai entrar como renda e a Receita vai te tributar. Então, gente, muito cuidado com tudo isso, porque como é uma informação ali que acabou tomando uma grande proporção, as pessoas estão aproveitando para disseminar fake news, notícias falsas e tentar confundir a cabeça de vocês. Mas para quem ali recebe o dinheiro na conta, né, seja de uma fonte, para pessoas físicas é 5 mil esse monitoramento, para pessoas jurídicas 15 mil. E quem tem que passar essa informação semestralmente para a Receita é o banco, você não vai ter que fazer uma declaração a mais. Então fiquem tranquilos que na vida real nada muda, a não ser que, sei lá, esteja lavando dinheiro ou sonegando muito imposto, aí talvez mude alguma coisa. Mas, de outra forma, nada vai mudar aí na nossa vida comum, é só que essas instituições de pagamento foram incluídas nessa lista de quem é obrigado a passar esses dados para a Receita Federal. Nada novo sob o sol, André. Então, resumo da ópera, gente, não mudou nada, tá bom? Então, muito alarde, pouca mudança. Não caia na fake news aí do seu tio do Zap aí, que comeu muito pavê no fim de ano aí. Não caia nessa fake news, tá? Não vai mudar nada. Vamos falar o que mudou de verdade, que foi a arrecadação federal, porque mais uma vez a gente teve recorde da arrecadação, 209,2 bilhões em novembro. É a segunda maior em 30 anos no mês e a gente bateu o recorde para esse ano, inclusive, né? A gente tem uma série de coisas que ajudam a explicar a arrecadação, como, por exemplo, você teve algum acréscimo nas tributações de offshores, a volta do PIS/COFINS, mas os destaques continuam sendo os mesmos. A aceleração da economia com maior arrecadação, você teve um aumento considerável real da arrecadação da indústria, dos serviços, do comércio, da massa salarial, sem o aumento de 1 centavo de imposto. Ou seja, esse aumento é porque mais renda foi gerada nesses setores, isso aí está aumentando bastante a arrecadação. A gente até montou aqui uma arte para vocês verem aí qual que é o resultado da arrecadação desse ano. 9,92% a mais na arrecadação do acumulado no ano das administradas pela Receita Federal, que está em 2,270 trilhões já, ou seja, um aumento de quase 10% em relação ao ano anterior. A gente tem que, nesse mês, só pelas arrecadações que são administradas pela Receita Federal, foram 203 bilhões arrecadados. No total, foram 209 bilhões arrecadados, o que está gerando no ano quase 2,4 trilhões já de aumento de arrecadação nesse ano, com uma variação real de 9,82 trilhões. Indústria, serviços, comércio, massa salarial, tudo isso aumentou a arrecadação desse ano. Então a arrecadação não vem, então antes que surja fake news aí, o Brasil o Brasil aumentou muito o imposto, está arrecadando mais. Não, o Brasil está arrecadando mais sem aumentar 1 centavo de imposto, está arrecadando mais justamente pelo fato de que está produzindo mais receita, então mais receita a ser tributada. Uma conta básica. Então, quem diria que você crescer ia conseguir aumentar a arrecadação federal e amenizar as contas públicas? E isso aqui leva a crer aí que cada vez mais aquele espantalho, fantasma do risco fiscal tá longe de acontecer, até porque provavelmente a previsão, né, do déficit, que era de 0,8% do mercado financeiro, vai ficar longe, né? Vai ficar mais próximo de zero do que de 1%. Provavelmente aí estão falando em 0,1% do PIB aí de déficit para esse ano, bem dentro da meta, inclusive, né? Então, cada vez... É que assim, a gente está numa briga difícil, né, Débora? Porque assim, a realidade, os números mostram cada vez mais que esse risco fiscal que o mercado financeiro inventou e que os analistas estão inventando, até o termo que eu vi outro dia, né? A maior crise fiscal do século,
que crise fiscal é essa com arrecadação aumentando em quase 10%, né? Mas cada vez mais, né, pô, se o pessoal fala assim, tanto, o pessoal tão científico, né, tão rebuscado, gosta tanto de modelos econômicos, assim, se os caras só vissem os números, eles iam, você vê assim como que é estúpido essa alegação, né, Débora? Pois é, e aí, André, faço aqui um desafio para você. Quem você acha que errou a projeção da arrecadação de novembro? O mercado, né? Errou mais uma vez, aí, mais uma projeção que o mercado errou. Mas vamos falar de GPDI, né? Algo que também mexe com o nosso bolso e já traz também uma expectativa do que esperar para o IPCA. A gente sempre traz esses outros dados de inflação para vocês terem uma ideia de o que esperar para o índice oficial de inflação que sai essa semana. Então vamos ver como é que se comportou o IGPDI. Ele desacelerou em dezembro, mas teve aí, de novo, batendo a porta do consumidor, a inflação de alimentos, que acaba também preocupando um pouquinho. E vamos ver quem são os grandes vilões do mês. Mas vamos primeiro entender como é que foi o comportamento do IGPDI, quem que impactou mais o IGPDI nesse mês de dezembro, porque em novembro, para quem lembra, a gente tinha tido uma alta bem expressiva do IPA, né, que é o IPA, o Índice de Preços ao Produtor, né? Então a gente viu que esse foi o grande vilão ali do IGPDI e também de outras medições da FGV que fazem essa composição, né? Então tem o índice de preços ao produtor, tem o índice de preços ao consumidor e tem o INCC, cada um com o seu peso, mas aqui eles compõem o IGPDI final, que é o que vocês estão vendo aqui. O IGPDI ele teve uma alta mensal de 0,87 e no anual ele já está com um acumulado de 6,86, mas aí a gente precisa entender o que vem do índice de preços ao produtor, o que vem aí do índice de preços ao consumidor e o que vem do INCC. Então a gente continua vendo os preços ao produtor pressionando bastante o IGPDI, como a gente pode ver dos três ele é o maior no acumulado anual, então com 7,72, o índice de preços ao consumidor 3,99 e o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, 6,54. No mensal, a gente teve desaceleração aqui no IPA, então do mês passado para cá ele desacelerou, mas ele continua com alta de 1,08. O IPC também, que no mês passado tinha tido deflação, voltou a subir, agora com 0,31 de alta, e o INCC ficou em 0,5% também com uma ligeira alta em relação ao mês passado por conta de custos aí da construção civil. Mas vamos ver os destaques desse IGPDI de dezembro, porque isso é o mais importante, eu acho, para a gente entender o que está pressionando e o que deixou aí, o que deu alívio para o nosso bolso em dezembro, segundo a FGV, nessa medição. Então vamos lá, o café ao produtor teve alta de 27,15%. A gente já vem falando bastante dessas questões envolvendo o café, tanto questões climáticas como questões de produção global, que tem aí pressionado bastante os preços internacionais do café. Isso acaba chegando também, de uma certa forma, nos preços ao produtor e depois, em medida, nos preços ao consumidor, que a gente já vê aqui o café em pó ao consumidor, subiu 4,59%. Então, a gente continua tendo, sim, essa pressão vinda tanto ao produtor quanto ao consumidor do café, e a gente já explicou aqui em outras ocasiões, isso vem de uma menor produção global, agentes importantes aí tendo uma menor produção de café, e também o preço do café subindo muito por conta das questões climáticas que aconteceram aqui no Brasil, justamente, se a gente for pensar queimadas, onde se produz café, né? Então, isso aumenta o preço do café. Café é uma commodity, inclusive, internacional e tem toda uma preocupação global em relação ao preço de café, porque bateu as máximas aí nos últimos tempos. Mas vamos continuar vendo aqui. Ovos ao produtor teve alta de 13,61. Carne bovina ao produtor, 2,92 também. Então, outro ponto aí que vem pressionando, de certa forma, aí, os preços, tanto ao produtor como, de certa forma, ao consumidor, também aparecem aqui. Carne bovina ao produtor 2,92, contra filé 6,48 de alta no mês. Soja ao produtor teve queda, para quem lembra, a soja ela estava também tendo algumas participações importantes aí na inflação, inclusive nos óleos que eram derivados da soja, 3,63 de queda nesse mês. A batata ao produtor caiu quase 40%, 39,6%. O leite caiu também ao produtor 4,77%. Bovinos inteiros tiveram queda. A tarifa, agora é algo importante aqui para a gente.
que a gente já vem falando também há algum tempo. A tarifa de energia ao consumidor caiu 2,75 em dezembro, coisa que já tinha aparecido em medições anteriores, prévias de dezembro também. Então, a gente já pode esperar esse alívio vindo, provavelmente, também no IPCA. Batata ao consumidor, 16,35 e leite ao consumidor, 1,78. Então, aqui a gente vê, né, quem são os vilões do mês. Segundo o IGPDI, quem trouxe alívio, e a gente já consegue trazer também algumas percepções do que esperar para o IPCA no fim da semana, vindas, por exemplo, de energia elétrica, que devem ter aí algum alívio também no mês de dezembro, então devem diminuir o IPCA de certa forma. E aí, provavelmente, diminuindo o IPCA, a gente não vai ter aquele estouro que o mercado está esperando de meta, né? E a gente pode até ficar, dependendo de como vier dentro dessa meta, vai saber, mas aqui tem uma probabilidade grande, inclusive, que isso aconteça, mas não aquele 4,91 que foi pintado pelo mercado no último Focus antes de qualquer divulgação. Então, aqui a gente tem esse raio-x, vamos pensar assim, do IGPDI, até para a gente pegar aí essas percepções para o IPCA, que é bem importante. Eu acho que é importante, só para a gente colocar aqui, que a gente consegue começar a ver algumas situações, por exemplo, assim, os bovinos, que foi um grande problema nos últimos meses, começa a desacelerar. O contrafilé ainda está caro, mas a gente vê que a carne bovina está começando a dar uma desacelerada, o preço do boi inteiro também está desacelerando, e um subproduto do bovino, que é o leite, já está se normalizando, já está começando a ter quedas. Então, uma importante fonte aí de queda de preço de alimento. A soja vai começar também a bater. Lembrando que o preço ao produtor ele demora e nem sempre é completamente repassado, principalmente quando a economia está muito acelerada. Então, ele não é sempre completamente repassado. Então, a gente vê aí que mesmo com esse aumento do preço do café ao produtor, não foi tudo repassado nesse mês. Então, ele demora um pouco para ser repassado. Então, a gente vai ter menos fontes inflacionárias. Mesmo com os alimentos ainda preocupando um pouco, a gente está vendo aí que são menos alimentos pressionando a inflação. Outro ponto, a energia elétrica também vai ter um forte peso aqui para você ter uma inflação menor aí nesse mês aí de dezembro. Amanhã sai a inflação de dezembro. Então, a gente deve ter uma inflação que vai ser entre 0,2 a 0,35, vamos dizer assim. Se for esse valor, a gente pode ficar até dentro da meta. E se estourar a meta, não vai chegar próximo de 5, que nem está falando o nosso amigo aí, mercado financeiro. Eu acho que os dados de hoje aí mostram aí que a situação inflacionária está desacelerando aí, a gente está com uma melhora da situação climática, pelo menos está amenizando um pouco. Então, acho que amanhã a gente vai conhecer aí os dados finais de inflação, a gente vai ver que está bem dentro aí do possível, né, Débora? Exatamente. O IGPDI vem mais um indicador que mostra que a gente não vai ter a pressão que se esperava ou que se espera pelo mercado, porque para chegar naquele acumulado que eles pintaram no último Focus, precisa de uma aceleração inflacionária grande em dezembro. Então, para chegar nisso, precisaria vir quase o dobro do que veio o IGPDI, né? Mais aí do que veio o IPCA 15. Também teve ali ficou bem acomodado. Então, para chegar naquele ponto, precisaria de muito mais inflação. Então, já estamos vendo termômetros que dizem que o mercado errou mais uma vez. Mas vamos então dar os recados finais aqui para a nossa audiência? Não, o recado final é que assim, amanhã tem novidade, tá, gente? Amanhã vocês vão ficar sabendo no N1 aí, porque 2025 vai chegar com tudo aí para a nossa comunidade CL, 2024 foi difícil, 25 vai ser mais, o Zuckerberg já anunciou aí que a internet para ele é terra sem lei, então mais um pouquinho de problema para a nossa cabeça, já não estava com tanto problema, né? Então, a gente vai anunciar amanhã, inclusive, aí, alguma série de novidades do ICL, então fiquem aguardando aí. Amanhã o ICL começa de fato aí 2025. Então, vamos entregar agora para os nossos amigos rolezeiros aí, William Deluca e Guga Noblar, né? Estão hoje aqui. E a gente volta amanhã, né, Débora? Exatamente. Só uma pequena correção aqui. Foi adiada a nossa surpresa para dia 10. Vamos todos ficar ansiosos mais um pouquinho. Então, dia 10 a gente vai conhecer essa grande novidade que vem por aí. E agora vocês ficam com o Rolê ICL, com o William Deluca e o Guga Noblar. E a gente volta amanhã para trazer os principais indicadores para vocês. Um beijão e até lá, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau. O objetivo é limpar a cena do crime para a macharada. E o trabalho deles era assassinar reputações. Essa filosofia aí do bom da vida aí
tem energúmeno aí, cara. A família Bolsonaro tinha todo um esquema montado para atacar opositores virtualmente. Mas se a gente for lembrar, foi exatamente essa estrutura de questionamento que colocou em xeque as eleições de 2022 e deu no que deu. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita.